Desde 2006, o Centro Notre Dame em Jerusalém tem apresentado ao povo uma exposição permanente do Santo Sudário, para ajudar os peregrinos a ganharem uma compreensão profunda dos sofrimentos de Cristo e de sua ressurreição. Neste período em que percorremos pelos últimos momentos da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, vamos aprofundar mais nesta fantástica maravilha revelada através do Sudário. La sábana santa no es un objeto de fe. La sábana santa no es un objeto de fe, no es una verdad de fe. O Santo Sudário não é um objeto de fé. Não é uma realidade de fé como os sacramentos, as escrituras ou os dogmas. A Igreja nunca vai dizer que todos precisam crer que o Santo Sudário foi o sudário que envolveu o corpo de Jesus, porque não é um dogma de Que fé. envolvió el cuerpo de Jesús, porque no es un dogma de fe. Pero la sábana santa Mas o Santo Sudário tem sido, durante toda a tradição da Igreja católica e cristã, um objeto de veneração. As pessoas acreditaram nessa imagem, a conservaram com amor e a transmitem de geração a geração. E nos últimos 100 ou 120 anos é que praticamente se começou a pesquisa científica. y en los últimos 100, 120 años, prácticamente desde que comenzó la ciencia ha ido confirmando A ciência segue confirmando cada vez mais que os dados que possui o Santo Sudário coincidem perfeitamente com os dados do Evangelho, e são tantos dados que seria difícil dizer que não é. O Papa Bento XVI, todavia, deu um passo adiante e disse: é um ícone do Evangelho. Um ícone, sabemos, não é uma simples pintura. Um ícone é um objeto sagrado que transmite, que irradia a pessoa que está ali apresentada, de modo especial e de um modo que nós temos como religioso, um modo divino. Então eu não tenho dúvidas. Eu acredito no Santo Sudário. Acredito firmemente nos dados que conheço da história e da ciência. Yo no tengo dudas, yo creo en la sábana santa, lo creo firmemente por los datos que conozco de la historia y de la ciencia. Esta exibição é a primeira do gênero, proporcionando uma explicação documentada sobre o Santo Sudário. São 22 painéis que disponibilizam informações sobre a história do Santo Sudário de Turim, em seus 2000 anos de rota, as pesquisas científicas que vêm sendo realizadas nele, as várias evidências de torturas identificadas ali e a reconstrução de alguns objetos, como a coroa de espinhos, os pregos da crucifixão, os chicotes romanos, entre outros. ¿Por qué es preciosa esta exposición? Yo creo que ofrece a los peregrinos. Por que é preciosa essa exposição? Eu acredito que oferece aos peregrinos uma dimensão da pessoa de Cristo, muito verdadeira, muito palpável. Quando eu penso em uma pessoa, não sei, um presidente muito importante, sim, penso um pouco na essência dele. Mas quando me dizem, olha, ele usava isto, este objeto, este guarda-chuva, ou estes são seus sapatos, me torno mais próximo dessa pessoa. Como que me acerca mucho a esa persona. Y cuando nosotros, en una exposición, ponemos todos los objetos. Enquanto a nós, em uma exposição, colocamos todos os objetos da paixão de Jesus, imagens da paixão, e tudo isso foi tirado da imagem do Santo Sudário. E fazemos uma exposição sobre o Santo Sudário, aqui em Jerusalém. Acredito que tem muita força, porque alguém pode pensar, assim foi a coroa de espinhos que esteve sobre a cabeça de Jesus. E estes são os pregos, assim são os pregos que cravaram as mãos e pés de Jesus. E tudo isso ajuda as pessoas a quase ver a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e provoca um grande amor e uma grande compaixão por Jesus em paixão. A la persona de Jesucristo nuestro Señor y suscita un grande amor, una grande piedad, una grande compasión por Jesús en su pasión. Dos mais extraordinários elementos da exposição, destacam-se a imagem em tamanho real, digitalizada do Santo Sudário, 2 hologramas em 3D do Homem do Sudário e a imagem de bronze em tamanho real.
Tenemos una serie de evidencias que la ciencia y la historia han ido acumulando y confirman. Temos uma série de evidências que a ciência e a história foram acrescentando e confirmando que a pessoa que está retratada no Santo Sudário é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Unido a isso, me atrevo a dizer a imensa coincidência de dados que concordam com as descrições do Evangelho. Por exemplo, sabemos que Jesus foi crucificado, e o homem do sudário foi crucificado. Sabemos que Jesus foi coroado com espinhos, e o homem do Santo Sudário foi coroado com espinhos. Sabemos que Jesus foi flagelado, e o homem do sudário também foi flagelado. Sabemos que Jesus era um homem alto, uma pessoa alta, encantadora. Muitas pessoas o viam. Ele falava às multidões, às vezes falava inclusive através de porte físico. E o homem do Santo Sudário é uma pessoa robusta. Sabemos que Jesus caiu no caminho do Calvário sob o peso da cruz. No sudário se vê as quedas nos joelhos e no nariz. Sabemos que ele foi golpeado e todos esses dados também se veem com claridade no Santo Sudário. Jesus cayó en el camino del Calvario, bajo el peso de la cruz, y se ven las caídas en las rodillas, en la nariz. Sabemos que fue golpeado y todos esos datos se ven con toda claridad en la sábana santa. Y más recientemente también. Mais recentemente também, temos o estudo de imagens. Por exemplo, no Santo Sudário se passa um fenômeno de imagem que foi descoberto pelos estudantes da NASA. Quando lançaram certas ondas no Santo Sudário, os cientistas da NASA descobriram que nele havia um volume, uma terceira dimensão, e começaram a descrever e a reproduzir cientificamente aquilo que nós chamamos de holograma. Que ahí había un volumen, una tercera dimensión, y ya se ha empezado a describir y a reproducir científicamente, que es lo que nosotros llamamos el holograma. Desde 1997, o professor de botânica da Universidade Hebraica de Jerusalém, Avinoam Danim, esteve envolvido no estudo do Santo Sudário, em uma área de pesquisa muito particular, a da botânica. Diversos grãos de pólen e imagens de várias flores ficaram impressas no tecido do sudário. Ele vem desde então se dedicando no estudo e classificação das mesmas. Em 1995, eu recebi alguns telefonemas de colegas dos Estados Unidos que estavam vindo para a Terra Santa. Eles disseram que gostariam de me mostrar algumas descobertas que poderiam me interessar. Eles vieram até minha casa trazendo algumas fotografias do sudário. Eles queriam me mostrar o que encontraram nas fotografias do sudário, do qual eu estava ouvindo pela primeira vez e entendendo o seu significado. Eles me mostraram as fotografias sem me dizer exatamente do que se tratavam as descobertas. Eu, olhando, lhes respondi que estava vendo nas fotografias imagens de flores, flores destas que crescem pelas redondezas de Jerusalém. Atualmente, todos sabem a respeito do corpo que foi enrolado no sudário. Mas, o que muitos não sabem é que, em complementação ao corpo do sudário, ainda existem muitas outras coisas. Nós decidimos que eu coletaria para eles várias amostras de grãos de pólen das flores respectivas que foram frutos dos 4 anos de pesquisas que eles tiveram. Após um ano, terminando de coletar as amostras dos grãos de pólen, eu fui ao encontro deles na Carolina do Norte. A partir daí, eu comecei a compartilhar com todos ao meu redor a minha descoberta. Falei, por exemplo, da Zygophyllum, uma das plantas encontradas. Ela é importante porque se trata de uma espécie que cresce somente nas regiões de Israel, no Sinai e na Jordânia. Se essa planta é encontrada no sudário, isso significa que o sudário só pode ter vindo desta região. Segundo o professor Avinoam Danim, de acordo com suas pesquisas, ele afirma que a pessoa que foi crucificada e sepultada no sudário deveria ser da região que compreende Jerusalém e Hebrom, porque somente dessas áreas as pessoas poderiam ter colhido essas flores, entre os meses de março e abril, e colocadas juntos da pessoa para ser enterrada. Sem dúvidas, essas descobertas não foram uma novidade para o mundo a respeito do sudário, como também algo extraordinário para o mundo cristão que crê e venera o sudário, porque ali foi sepultado o corpo de Jesus Cristo.
In addition to the geography, I could have the plant giving me a calendar. Em adição ao ponto de vista geográfico, as plantas me forneceram um calendário, provando que a crucifixão e colocar o morto envolvido no sudário aconteceu entre esta época, entre março e abril. March, April. Then there are thorns, very typical thorns. Há também a presença de imagens de espinhos muito característicos que foram encontrados, que são provavelmente restos ou faziam parte da coroa de espinhos, como Mateus mencionou no seu evangelho. They were part of the crown of thorn that was mentioned in the Gospel of Matthew. And there is also a cane. Há também um cano, um bastão, em hebraico chamamos de caneim, em árabe kassab, em latim arundo donax, em inglês giant reed. No Evangelho de Mateus, essa planta é mencionada no momento em que Jesus é blasfemado pelos soldados que lhe ofereceram um cetro, ou seja, um bastão, porque ele se dizia rei. Em um outro momento temos essa imagem do cetro, quando na cruz Jesus disse que tinha sede, e eles colocaram uma esponja mergulhada em vinagre sobre um bastão e lhe ofereceram. Todas essas descobertas traz a pessoa mais perto de se estimar de quem é o corpo que foi enrolado no sudário, quem é o homem do sudário. That they gave him a sponge with vinegar on reed, kaneh in Hebrew. So these findings are bringing you closer to estimate who was the person on the shroud. When my colleague, my friend, Quando meu colega Peter Suns trouxe seu material digitalizado sobre o sudário para um especialista da computação em Buenos Aires, na Argentina, foi tido que havia uma informação tridimensionalizada que vinha de todo o corpo. Mas o curioso é que na testa e na bochecha direita não havia nenhuma informação. Utilizando radiação ultravioleta, um dos métodos utilizados na época, eles irradiaram raios UV e, através da fluorescência refletida no filme, nos dava outro tipo de informação do sudário. I put, in addition to these drawings, I have Quando, então, olhei novamente na direção da cabeça, eu pude notar a presença de muitas flores. Como estão aqui no meu livro, estas flores que foram identificadas no sudário. Nesta imagem, por exemplo, você pode notar as várias flores que vi através das fotografias em ultravioleta. Em adição aos desenhos, no meu livro eu inseri também as flores a que estes representavam. Mais ou menos 300 flores do tipo Artemis e Camomila foram colocados sobre a cabeça. The situation that Respondendo então à sua pergunta, levando em conta que não temos as informações em 3D da parte escura do rosto no sudário, nos levou a descobrir 300 flores que foram colocadas e não jogadas sobre a cabeça. Elas foram sim colocadas de forma sistemática ali. Isso dá aos cristãos e às pessoas que se aproximam do sudário sobre o ponto de vista da fé uma descrição e a aparência do corpo quando foi enrolado no tecido. people that come to the shroud from the faith side, more information about how it looked like. Concluindo suas descobertas, o professor Danin classificou em torno de 18 espécies de flores e plantas diferentes encontradas no sudário. Seus esforços, além de construir com a ciência, também exerceu forte impacto no mundo cristão. O resultado de sua dedicação originou uma obra intitulada Botany of the Shroud, em português, Botânica do Sudário, onde consta, além da descrição da sua iniciativa, também fotografias ilustrativas de suas descobertas. O que sobretudo conta para o fiel é o fato de o sudário ser espelho do Evangelho.
Com efeito, o que se reflete sobre o linho sagrado não se pode prescindir da consideração que a imagem nele presente tem uma relação tão profunda quanto os evangelhos narram a respeito da paixão e morte de Jesus. Que todo homem sensível se sente interiormente tocado e comovido ao contemplá-lo. Quem se aproxima dele é, além disso, consciente de que o sudário não se detém em si o coração das pessoas, mas remete àquele a cujo serviço a providência amorosa do Pai o pôs. Portanto, é justo nutrir a consciência da preciosidade desta imagem, que todos veem e ninguém até agora pode explicar. Para cada pessoa atenta, ele é motivo de reflexões profundas, que podem chegar a envolver a vida. João Paulo II.